A questão fez uma viagem especial para entrevistar um médico oncologista em São Paulo, a especialidade radio-oncologia, e tem tratado de muitas pessoas, inclusive alguns amazonenses. E ele vai nos explicar o que é que está acontecendo na oncologia hoje e quais os principais problemas que ele tem procurado salvar. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor Lavoisier Albuquerque. Obrigado, Alonso, pela oportunidade. A radio-oncologia tem sofrido uma verdadeira revolução nos últimos 15 anos. Essa revolução se deveu à necessidade de juntar informática médica com imagens de tomografia, de ressonância, em prol de melhorar os resultados de tratamento de câncer. Hoje o que se procura mais fazer são as chamadas terapias de precisão, que significa administrar a radiação num volume restrito, o volume alvo, que é o volume de doença, poupando ao máximo os tecidos sadios circunvizinhos. Esse é o grande desafio, porque o paciente é um ser vivo, tem movimentos inerentes ao seu corpo, ele não é estático, por mais que colabore numa situação de repouso, há movimentos internos, como os movimentos respiratórios, o movimento de fluidos no sistema urinário, o movimento originado por gases do sistema digestivo. Tudo isso faz com que vários dos órgãos humanos tenham movimentos internos. Os tratamentos tradicionais com radiação nos levavam a administrar radiação em volumes amplos, de maneira que mesmo com a movimentação dos órgãos, ficasse garantida a irradiação do tumor. Todavia, isso foi sempre acompanhado de muitos efeitos colaterais, efeitos deletérios, que até limitavam o uso de radiações em doses mais altas. Havia queimadura? Queimadura não só externamente, como internamente, levando à disfunção de órgãos. O grande progresso é identificar o órgão que se move e como ajustar a radiação ao movimento desse órgão. Doutor Lavoisier, qual a diferença e qual o benefício em fazer a radio-oncologia e a retirada imediata de uma próstata? Aí, em relação ao carcinoma de próstata, há que se considerar alguns aspectos. Frequentemente, o carcinoma prostático é acompanhado de uma doença extraprostática microscópica. Esse risco é tão maior quanto maior o PSA, quanto maior o grau de Gleason, que é o grau de agressividade da célula. Em situações em que o risco da doença prostática microscópica é baixo, quando o PSA é baixo, quando o Gleason é baixo, pode-se considerar ou o método cirúrgico ou o método de radiações. Todavia, em situações em que esse risco se eleva, às vezes ele se eleva a 20%, 30%, 50%, é preferível um tratamento que cuide não só da doença macroscópica, como da doença microscópica. Quer dizer, no caso, poderia haver um vazamento desse câncer? Exatamente. Esse vazamento, essa ruptura da cápsula prostática, que pode acontecer em alguns casos macroscopicamente, em outros só microscopicamente, é fator determinante do prognóstico. Nós só conseguiremos interferir na história natural dessa doença se tivermos meios de tratar simultaneamente a doença macro e microscópica. Isso é conferido através da comprovação feita com uma biópsia? Nem sempre. O recurso melhor para avaliar a doença extraprostática macroscópica
são imagens de ressonância magnética. Para avaliação da doença extraprostática microscópica, nós fazemos uma inferência estatística, baseado em estudos de milhares de pacientes que foram operados e o laboratório de anatomia patológica teve em mãos a peça cirúrgica para comparar a extensão do extravasamento do carcinoma, fez-se a correlação em um estudo bem conduzido dos riscos, das probabilidades de PSA e doença extraprostática microscópica, do grau de Gleason e doença extraprostática microscópica, além das próprias características de ressonância magnética. Isso gerou um sem número de tabelas e de parâmetros que nos oferecem a base para que um novo paciente que nos chega, nós considerarmos qual o risco dessa doença extraprostática microscópica existir. Se a gente identifica que esse risco é baixo, pode-se adotar ou tratamento cirúrgico ou a radioterapia exclusiva. Se esse risco não é baixo, é preferível usar uma técnica de tratamento que trate simultaneamente a doença macroscópica e a doença microscópica. Quer dizer que não é qualquer doença ou câncer prostático é que vai ser necessária uma cirurgia? Não, a cirurgia é melhor indicada quando a doença é limitada à próstata. Se a doença tem esse componente extraprostático, pelo risco de disseminação, é preferível um tratamento oncológico que cuide tanto da doença macro como a doença microscópica. Nós falamos agora, você tem alguma recomendação direta aos homens, de uma forma geral, que tem esse complexo, ou tem medo de fazer esses exames para comprovar se a próstata está infeccionada? Esses aspectos psicológicos do homem, evitar um exame de próstata, ele tende a ser coisa do passado, embora em muitos rincões, de acordo com a cultura de vários grupos, homens ainda oferecem resistência. Os progressos que houve na oncologia em outras áreas, como carcinoma de colo de útero, carcinoma de mama, carcinoma gástrico, carcinoma de cólon, de intestino, eles só ocorreram quando se passou a fazer detecção precoce. Por essa razão, sempre se recomenda que, no caso do homem, do câncer de próstata, que é o tumor mais frequente no sexo masculino, essa detecção deva ser feita. Só para ilustrar, para câncer de pulmão, nós não temos ainda hoje um bom método para fazer detecção precoce. E por isso os diagnósticos são tardios. Não se justifica que, com o avanço da ciência e do conhecimento médico, deixe-se de fazer diagnóstico precoce de uma doença potencialmente curável por conta de determinados hábitos culturais. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade para ilustrar o seguinte. E dentre aqueles pacientes que têm um diagnóstico de carcinoma prostático, qual é o melhor caminho, qual é a melhor postura? É preciso consultar um profissional da área cirúrgica, um urologista, mas é preciso também consultar um profissional da área oncológica, um radio-oncologista, ouvir a opinião de um e do outro, para que esse paciente tenha a oportunidade de ter esclarecimento sobre a doença, sobre a sua evolução, ter opiniões diferentes de diferentes médicos e, juntamente com eles, fazer a melhor escolha. É muito comum hoje, nessa área de carcinoma prostático, envolver o paciente na tomada de decisão, exatamente porque ambos os métodos, cirurgia e radioterapia, quando utilizados para a doença limitada à próstata, os métodos de tratamento oferecem os mesmos resultados em termos de sobrevida
índice de cura e diferem simplesmente na morbidade. Mas, infelizmente, muitos pacientes não têm a oportunidade de conhecer sobre os avanços que aconteceram na radio-oncologia e não levam em consideração a radioterapia como uma alternativa eficaz. Tão eficaz quanto o tratamento cirúrgico. Muito obrigado. A questão é, continuamos tendo que fazer o exame de próstata.